A indulgência é uma virtude muito esquecida. Todos a necessitamos frequentemente e nos regozijamos quando a utilizam outras pessoas, em benefício das nossas defecções, necessidades e erros. De raro em raro, nos recordamos de que a devemos exercer em relação ao nosso próximo. Ela dignifica aquele que a oferece, quanto enobrece quem a recebe. Ninguém há na terra que avance dispensando-a, tanto quanto pessoa alguma se pode jactar de jamais havê-la recebido. Um coração indulgente possui um tesouro, não apenas para as agressões e ofensas recebidas, senão também para a compreensão do estado espiritual em que as demais criaturas estagiam. Indulgente com os conflitos e inseguranças do teu irmão, ajudá-lo-ás a equilibrar-se e a adquirir confiança na vida. Brindar-lhe-ás amor, cuja carência o mortifica, e o ajudarás sem prepotência ou humilhação. Irradiando através da compreensão fraterna, expressarás harmonia e bondade, mantendo uma comunicação otimista com familiares, amigos e desconhecidos. O caminho da santificação é pavimentado com a indulgência que lhe assinala o piso. Se não usam de indulgência para contigo, exercita-a tu, pois que talvez aqueles que são severos e até mesmo cruéis, armados contra a tua pessoa, estão aplicando essa virtude à maneira deles, primitiva, porém, luz discreta que lhes nasce na alma até dominá-los totalmente. Seja esta, pelo menos, uma virtude em ti, dentre outras que conquistarás.
Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, o nosso amigo de todo momento. Ao lembrar da cidade de Sacramento, nós começamos a ver em Eurípides de Barçanufo o grande trabalhador para poder evangelizar e dar às pessoas a oportunidade de um trabalho realmente de amor ao próximo. Na arte de bem viver, nós deveremos sempre pensar nessas pessoas que nos antecederam e que realizaram dentro da história um trabalho meritório, um trabalho despretensioso, de verdadeira caridade para com seus semelhantes. Sentimos que dentro disso, nós que ainda continuamos na nossa trajetória, temos a exemplificação e a oportunidade de poder verificar que Deus nos dá sempre uma nova luz para que nós possamos aproveitar e fazer com que os dias se transformem em nova fonte de bênção para a nossa vida. Lembrando Eurípides de Barçanufo, nós sentimos a sua condição de amor, de sentimento, para poder servir à doutrina espírita e como médium também, e como uma pessoa que utilizou a homeopatia para poder ministrar a medicação às pessoas necessitadas, ele fez este trabalho com muito amor, enfrentando na época muitas dificuldades, muitas apreensões, muitas agressões por intermédio de outras religiões, e, entretanto, dentro da arte de bem viver, ele soube se qualificar como uma pessoa que, na realidade, sempre procurou exercer a prática do bem. Nós precisamos entender que o homem é o ser espiritual momentaneamente encarcerado no corpo de carne e de osso, que deve conduzir com a elevação, buscando alcançar a finalidade para a qual se encontra em regime transitório, pois que está fadada à imortalidade e à glória. Ora, se nós já temos estes ensinamentos que nos esclarecem e que nos dá a oportunidade de que nós estamos aqui encarnados, mas somos um ser espiritual e que temos dentro da nossa oportunidade, dentro do tempo que nos é concedido, cabe a cada um de nós saber valorizar este período e ganhar aquele tempo tão importante dentro da nossa sublimação espiritual, procurando sempre caminhar dentro do princípio que nos dá aquela condição de homem de bem que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando nós passamos a verificar tudo isso, nós lembramos de tantas personalidades que já passaram pela Terra e que procurou sempre ter a oportunidade da arte de bem viver. Porque muita gente pensa que bem viver é gozar a vida, é simplesmente ter os prazeres que a vida oferece, mas não é bem isto. Se isso fosse, muita gente estaria dotado da felicidade completa e, entretanto, a felicidade ainda não alcançou essas pessoas. Então, nós deveremos lembrar que estamos aqui vestidos de um corpo de carne e osso e que deveremos conduzi-lo à elevação. Joana de Anjos, no livro Momento de Alegria, que está aqui,
psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, fala o seguinte: o homem tem por obrigação viver conforme as circunstâncias, colocando a consciência em Deus e liberando-a dos limites do corpo. Aquieta-te e respira livremente, esquecendo as limitações orgânicas, e voa com a tua consciência pelos rumos infinitos. Nós deveremos superar os momentos até difíceis que a vida nos oferece. Nós deveremos procurar sobrepujar esses instantes em que às vezes nós acomodamos e deixamos que aquele momento ruim tome conta da nossa estrutura emocional, trazendo-nos o desequilíbrio e provocando a inquietação espiritual. Eis aí o momento em que nós deveremos sempre buscar, dentro do esforço, dentro do nosso desejo de encontrar o verdadeiro caminho, ir avançando na nossa caminhada e não tornar relapso perante a oportunidade que nos é concedida. Tem pessoas que não valorizam o seu tempo, não sabem por que está vivendo, não sabem por que está aqui, qual o motivo, por que ele está passando, por que tem uma família, por que tem um trabalho, por que tem as suas dificuldades do dia a dia. Não preocupa às vezes com isso, e deveria a gente analisar, parar um pouco e pensar que nós estamos aqui não é à toa e não é por brincadeira. Nós estamos aqui por um motivo este que deveremos ter a responsabilidade de muitos que não tiveram quando nós reencarnamos. Porque a oportunidade foi nos concedida e foi concedida a muita gente que aqui chegou e que tem, no passar do dia, a oportunidade de valorizar o tempo e crescer espiritualmente. Nós temos aqui um ensinamento muito importante que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. Reconhecendo essas possibilidades que nós encontramos dentro do tempo que nós estamos aqui, nós precisamos fazer do nosso tempo a oportunidade para que o viver se transforme em uma valorização da nossa existência aqui na Terra, durante o tempo que estivermos aqui, durante aquela trajetória que passarmos por aqui, porque essa trajetória significa muito. É uma dádiva de Deus para que venhamos assim a alcançar sempre aquele ponto fundamental da nossa melhora e não ficar dentro de como nós aqui chegamos. Não. Melhorar. Quando voltarmos, voltamos com as condições bem melhor, porque vamos voltar. Porque todos nós retornaremos para onde viremos. Às vezes as pessoas têm preocupação e ficam naquela preocupação: será o que acontece? Por que da minha existência? A pessoa não procura refletir que antes de nascer aqui na Terra, onde nós estávamos? No mundo espiritual. Vestimos um corpo de carne, passamos pelo período da gestação, em que nossa mãe nos carregou no ventre e que nos deu a oportunidade de aqui reencarnarmos e passar o tempo tão significativo e importante para todos nós. Ouso lembrar, todavia, que se nós lançássemos todos a socorrer os miseráveis, a miséria extinguiria-se. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, oferecendo-lhe estímulos à luz regeneradora, o crime seria varrido da face da terra. Olha bem, essa passagem está no livro Libertação, de André Luiz. São palavras de Gúbio ao sacerdote, quando o sacerdote estava ali
fazendo uma acusações, e ele, com a sua simplicidade, demonstrou para ele que nós poderemos sempre alcançar as nossas condições de poder ver a maneira que fazemos para poder dar condições àqueles que precisam da nossa contribuição. Muitas vezes nós deixamos de dar essa nossa parcela de ajuda, relegando ocupações e não dando um tempo para que possamos também servir àqueles que precisam da gente. E realmente, se a gente pudesse dar essas condições, não teria miséria, não teríamos essas condições de dor, de sofrimento, porque o esclarecimento, a oportunidade, a palavra regeneradora iria chegar aos corações de todas as pessoas. Guardando as mágoas, e na terra são muitas, as dificuldades que surgem produzindo mal-estares, padecerá sob a imundície e conduzirá para fluidos deletérios. Quando nós ficamos realmente envolvidos somente pelas nossas dores, por mágoas que nós guardamos, nós atraímos influências negativas para a nossa própria vida. E isto vem trazer consequências de enfermidade para o nosso próprio corpo, porque não mostramos assim uma condição mais elevada, uma condição mais positiva na nossa existência. E essa condição positiva é necessária em todos os instantes da nossa própria caminhada terrena. Nós encontramos aqui neste livro, Bilhetes Fraternais, uma instrução muito importante, que diz o seguinte: ajuda-me a construir caminhos em que possas fazer o meu último encontro com os semelhantes no clima da compreensão e da paz. E são palavras de Meimei, que nos dá essa oportunidade para que nós não venhamos assim guardar coisas ruins dentro do nosso coração. São muitos os caminhos da existência: caminhos de inveja, caminhos de orgulho, caminhos de ambição, caminhos de paixão, caminhos de inquietude e caminhos de dor. Então, tudo isto vem nos trazer realmente condições de uma busca do nosso refazimento. Dentre todos esses caminhos, existem aqueles que poderíamos denominar caminhos de luz. Esses são os caminhos que nos levam a Deus. Isto traz-nos a oportunidade da gente ver na lição uma nova fonte de luz para que ponhamos assim a nos interligar com a sabedoria divina, procurando edificar uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver. Porque o bem viver cabe a cada um de nós melhorar a nós mesmos. Cabe a cada um de nós buscar o melhor caminho. E este caminho depende exclusivamente de cada pessoa, de cada um, na sua existência, dentro das oportunidades que lhe são concedidas e dentro dos deveres que a própria vida oferece a cada um. A difícil arte de bem viver é desafio para todos que se empenham pela aquisição da felicidade, porque todo mundo procura ter uma vida mais fácil, uma vida mais de condições melhores, mas isto realmente seria aquilo que levaria a pessoa a alcançar a felicidade. Mas quando nós vamos e encontramos no Eclesiastes, naquela passagem que diz que a felicidade ainda não é deste mundo, a gente passa a ver que dentro do bem viver, nós deveremos ter momentos felizes, momentos alegres, porque tem momentos tristes, momentos de enfermidade, momentos de parente que parte para a pátria espiritual, de um familiar querido. Temos os instantes em que ficamos aborrecidos, contrariados com alguma coisa. Estes são os momentos realmente que não nos dá aquela felicidade que nós esperamos, mas tem uns momentos felizes.
os momentos em que um parente chega, os momentos em que comemoramos uma data de casamento, uma data de aniversário, aqueles momentos em que sentimos alegre de uma pessoa que vem até nós, essa pessoa há muito tempo nós não tínhamos a oportunidade de vê-la e encontramos em uma oportunidade, é um momento feliz. É o momento de ver o nascimento de um ente querido que chega na nossa casa, que vem trazer alegria para a família. É um momento feliz. É por isso que a felicidade não é completa, mas existem os momentos felizes. Nos instantes de agruras, de sofrimento, eis aí aquele instante que nós devemos nos interligar com a nossa coragem, com a nossa fé, porque não adianta nós queremos relegar aquilo que estamos passando e que é a oportunidade para que nós mostramos que realmente estamos buscando a nossa coragem, a nossa força. Porque a vida não é só de alegria, a vida é de luta. Mas aquele que luta com fé, com toda a vontade de vencer. Chico Xavier sempre dizia: aparecem as dificuldades para testar a nossa fé. E é verdade. Ele falava porque ele sabia, porque também eles tinham uns momentos de tristeza, de aborrecimento. Tanto é que uma vez um cachorrinho dele foi envenenado e ele ficou muito triste por aquele acontecimento, que era um animal que ele amava. E isto vem demonstrar realmente que até esses espíritos iluminados têm o seu momento de tristeza, aquele momento não feliz. E nós, que temos a nossa vida do cotidiano dentro da normalidade, também passamos por esses instantes. O espírito na Terra transita em 3 fases. Observem bem essa passagem aqui. O espírito na Terra transita em 3 fases durante o seu estágio de evolução, quer dizer, durante a encarnação. Embora na forma bípede, assume postura animal, humana e espiritual. Por fim, quando se doa e eleva-se, ampliando os esforços em favor do próximo, transfere-se para o degrau que o alçará ao estágio espiritual libertador. Na forma bípede, que é no primeiro passo, goza, sente, aturde-se. Na postura animal, que é o segundo passo, percebe, conquista e ilumina-se. E no terceiro passo, que é o estágio espiritual libertador, eleva-se, vive e santifica-se. Então, dentro de todos esses estágios, eis para nós a oportunidade de nós ir cada vez mais avançando, ir cada vez mais fazendo com que a nossa caminhada ela tenha a validade necessária para o nosso despertar, para a nossa oportunidade de bem viver. Porque a oportunidade de bem viver é para todos. Nós buscamos a casa espírita para ter a paz interior. Muitas vezes a gente está com um problema, uma angústia, uma dificuldade e diz o seguinte: eu vou ao centro hoje porque eu quero tomar um passe, ouvir a palestra e receber os ensinamentos. E quando a gente vem, sai aliviado. Porque aquilo que o palestrante está falando serve muitas vezes para a gente. Parece. Eu já estive uma determinada época no Centro Espírita Luz no Caminho, e quando eu terminei a palestra, uma senhora me procurou e veio dizer para mim: seu Divino, o que o senhor falou, parece que o senhor estava adivinhando o que estava acontecendo comigo. E, entretanto, não é. Eu estava falando dentro daquela inspiração do momento em que eu estava recebendo as informações e na qual serviu para a pessoa que estava presente, assistindo à palestra. Eis aí a valorização da gente uma casa espírita. Quanta coisa boa a gente recebe. Às vezes a gente está tão pesado e recebe um passe, a gente sente o alívio, a gente sente minimizar aquele peso que nós estávamos carregando. Por fim, quando se doa, eleva-se ampliando os esforços em favor do próximo.
e transfere-se para o degrau que o alçará ao estágio libertador. Por isso que Jesus nos ensinou os dois ensinamentos tão importantes para a nossa vida: de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Porque quando nós assim passamos a proceder, nós estamos realmente interligando com tudo aquilo que o ensinamento desde o Velho Testamento veio trazer para nós. Desde a tábua da lei dos 10 mandamentos, em qual Jesus transformou em 2 mandamentos. Então, prezados irmãos, nós somos aqueles que estamos sendo conduzidos à arte de bem viver, e a doutrina espírita abre para nós esta oportunidade. A doutrina espírita nos dá os livros que nos ensina, que nos dá a resposta para todas as nossas dificuldades. Quando a gente está com aquela dor dentro do peito, a gente tem aquele livrinho Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. Aquele livrinho traz ensinamentos preciosos do dia a dia. Muitas vezes a gente está com um problema, com uma dificuldade, com uma aflição. A gente abre uma leitura e a resposta vem na hora. Então, a espiritualidade não nos abandona em momento algum. Estamos sempre amparados pela espiritualidade. Estamos sempre sendo ajudados pela espiritualidade. Nós fazemos uma oração lá no meu trabalho, lá no INSEB, no Centro Espírita Eurico Barçarufo, e eu tenho uma oração pela manhã, e tem um colega que sempre vai orar comigo. Ele chegou pela manhã reclamando das dificuldades em que estava passando. Por todos aqueles problemas que ele estava passando, eu falei, rapaz, agora nós vamos orar, então vamos prestar atenção. O que é que nós temos a resposta para poder nos ajudar e para poder te ajudar? Escolhe um número aí. Eu peguei o livrinho Minuto de Sabedoria e pedi para ele que pedisse o número. Ele pediu o número e o livrinho dizia o seguinte, a leitura dizia o seguinte: não reclame e não diga que a sua vida está muito difícil. Procure tirar do seu coração tudo aquilo que é negativo e coloque um pensamento positivo para que a superação venha para a sua vida. Ele ficou surpreso ao ouvir aquele ensinamento, porque ele chegou reclamando, e a leitura veio no momento, pelo número que ele escolheu. E assim nós sabemos que estamos sempre ajudados, que somos sempre com a espiritualidade presente, tentando nos reerguer, tentando levantar o nosso ânimo para passar os nossos dias, a oportunidade. Porque quanto mais a gente reclama na vida, mais complicações a vida nos traz. Quanto mais a gente fala de problemas, de dificuldade, que a vida está difícil, que está isso, vai complicando. Mas quando começa a pensar positivamente, não, tudo irá passar, eu irei vencer, com Deus eu terei a força necessária de superação. E olha que, na verdade, a gente vai cada vez mais encontrando a solução para aquela nossa angústia. Se vives bem, procura fazê-lo com dignificação, a fim de que possas bem viver, sobrepondo-te aos limites da conjuntura material, que é o passo primeiro para a tua plena realização como espírito imortal. Essa passagem é de Joana de Ângeles, também na psicografia de Divaldo, que está no livro Momento de Esperança. A gente vê, se a gente, para poder viver bem, a gente tem que fazer com coragem, com ânimo, dignificar as oportunidades, ter sempre aquela valorização. Não é ficar decaído pelo primeiro obstáculo que a vida nos oferece, porque o obstáculo nós vamos enfrentar, e é natural. Como que eu posso demonstrar a minha coragem se eu não tiver um problema para resolver? Se a vida fosse só de coisas fáceis, seria muito bom. E, entretanto, no bem viver, a gente vai compreendendo e entendendo os dissabores e os momentos felizes. Nós vamos procurando colocar dentro da nossa vida os pontos essenciais para que venhamos, assim,
a melhorar a nossa própria caminhada perante a vida. A arte de bem viver constitui uma ciência de conduta sábia. A arte de bem viver constitui uma ciência de conduta sábia. Depende de sabedoria. A pessoa tem que ter inteligência para saber valorizar o bem viver. Dentro de todos os tempos, dentro de todas as oportunidades, dentro de todos os lugares e dentro de tudo que faz. Porque aí a gente vai demonstrar. Uma pessoa que está, por exemplo, num trabalho, está completamente infeliz com aquele trabalho, não gosta, está fazendo sem ter aquela de gostar do que faz, essa pessoa não está sabendo bem viver, porque é uma oportunidade que a gente tem para poder valorizar aquilo que nós assumimos dentro de um contrato. A pessoa, quando vai procurar um emprego, dentro da sua necessidade, ele assina um contrato e ele sabe daquilo que é exigido para ele fazer. Depois que ele assinou o contrato, começou a trabalhar, começou a reclamar do trabalho. Então, essa pessoa não está sabendo bem viver. A gente tem que agradecer, porque aquele trabalho que eu estou fazendo, outro já está de olho nele. Outro tem interesse de que a vaga surja e ele pegue o lugar da gente. Então, a gente tem que valorizar tudo aquilo que nós somos. Mas a gente tem que lutar para encontrar uma coisa melhor? É claro que temos. Se a gente tem a possibilidade de encontrar uma coisa melhor, vamos ao encontro disto para o nosso próprio bem. Porque cada um tem sempre aquela aspiração de melhorar, de ter um salário melhor, de ter um viver melhor, de ter uma vida mais saudável. Então, isso são condições que nós deveremos lutar. Mas não deveremos, dentro daquilo que estamos no momento que nos foi concedido, que estávamos passando por dificuldade, encontramos a oportunidade, depois de pegar a oportunidade, ficar reclamando. Isso não é bem viver. O homem consciente ou inconsciente necessita comunicar-se com Deus. O recurso mais valioso para esse desiderato é o da oração. E eu vou ler aqui uma passagem dentro disso que nos dá a oportunidade para que nós possamos entender isso. A oração é luz na alma, refletindo a luz divina. Quem nos ensina isso é André Luiz. A oração é luz na alma, refletindo luz divina. E o ensinamento do livro fala o seguinte: acalma tua alma na prece benfazeja. Regozija-te com a oportunidade de entrares na comunhão com Deus por meio da elevação do teu pensamento aos ideais superiores. Aproveita o momento da prece para sentir-se como és, sem subterfúgios, sem fuga e sem receio. Olha como é importante a gente ver que nós poderemos ter o recurso da oração. A oração nos encoraja, a oração nos fortalece, a oração nos dá ânimo para que a gente possa sobrepujar as barreiras difíceis em que nós passamos, nos momentos em que nós estamos perdidos, sem ter um caminho para seguir. É neste momento que a gente começa a buscar na oração aquele momento para que venhamos assim a estabilizar a nossa vida e encontrar os melhores caminhos para a nossa trajetória do bem viver. Porque a vida abre oportunidade quando nós oramos. E aquele que acredita na oração está sempre interligado nesta fé, nesta coragem, neste momento, para poder superar. Uma vez, uma determinada pessoa estava com a pessoa enferma em casa, tomando medicação, e a pessoa não conseguia melhorar as suas condições orgânicas. Então, ela veio ao centro pedindo se nós pudéssemos ir lá para aplicar um passe na pessoa enferma, e nós fomos até a casa dela, terminou o trabalho,
Fomos até a casa dela e pedimos um passe em favor do paciente. E dizemos a ela, naquele momento de inspiração, que ela deveria, pela manhã, todas as manhãs, ao levantar, colocar um copo com água e fazer uma oração. Ela pensou, São Divino, eu tenho dificuldade para fazer oração. Eu falei, minha filha, oração não é preces decorada. Oração é conversar com Deus. É você colocar o copo e dizer, Senhor, abençoa essa água. Faz com que ela transforme num remédio para curar a enfermidade dessa pessoa. Então, isso é o sentimento, gente. O sentimento é o valor que nós temos para poder atingir os pontos mais essenciais na nossa vida. Quando nós sentimos verdadeiramente com o coração, Deus não deixa de nos atender e a espiritualidade estará presente. E ela começou a fazer dentro da simplicidade a oração. Não há de ver que a pessoa recuperou, tomando medicação prescrita pela medicina, não melhorava, mas começou a buscar na oração e na água fluidificada do momento. Aí começou a frequentar a casa, lá, o nosso centro, começou a participar das reuniões. Então é por isso que a gente precisa estar sempre interligado com a nossa confiança em Deus. Não podemos perder. O bem viver é acreditar. E quem acredita, vence. Porque a vitória está nas mãos daquele que acredita. Aquele que é desanimado pela vida, ele não vai em frente. A vida dele não avança nunca. Fica paralisado. Não consegue dar um passo à frente, porque não tem a credibilidade que deveria ter de acreditar num ser superior, que nos colocou aqui na Terra para que pudéssemos bem viver e alcançar as oportunidades que a vida nos oferece. Bem viver é compreender. Bem viver é perdoar. Bem viver é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não existe outra receita. Essa é a melhor. Este é o melhor caminho. Essa é a melhor estrutura. Essa é a melhor confiança. Essa é a certeza de que nós possamos valorizar os dias dentro de problemas que estamos enfrentando. Porque quando nós colocamos o nosso interesse, a nossa dedicação, a nossa fé, a oração, as coisas vão desaparecendo. Os problemas vão sendo resolvidos de uma maneira ou de outra, vai aparecendo para que nós possamos solucionar. Tem pessoas, às vezes, que pensam, São Divino, mas eu orei tanto e não aconteceu. Eu falei, meu filho, mas você foi buscar a oportunidade, você foi lutar para que a sua prece fosse ouvida. Não, São Divino, eu fiquei aqui em casa esperando que não resolve, não. Se a gente não correr atrás, as coisas não melhoram. É a mesma coisa quando a gente tem interesse de alcançar um objetivo, se nós não irmos atrás, primeiramente faz a oração, depois vai atrás, que vai encontrar a solução para que o problema seja. Porque quando a gente vai numa busca de um objetivo, com fé, com coragem, a espiritualidade, os nossos protetores, vai na frente para poder abrir a oportunidade para cada um de nós. Reconhecendo tudo isso, nós caminhamos dentro de um campo de luta e de oportunidades que a vida nos oferece. E essas oportunidades transformam-se em uma bênção quando nós a colocamos dentro do nosso coração. Porque dentro do nosso coração nós encontramos tudo que possa transformar em uma bênção, em uma dádiva para que cresçamos cada vez mais. E assim, nós iremos cada vez mais avançando dentro da vida, crescendo espiritualmente, avançando espiritualmente, fazendo com que o campo de bem viver se transforme em uma bênção dentro da nossa caminhada. Não poderemos nunca acreditar que nós conseguiremos.
não poderemos nunca deixar de valorizar o tempo que nos é concedido. Cada dia é uma nova página que se escreve na nossa vida, e elas não são iguais. Este momento que estamos vivendo agora é único. O outro que vier já é completamente diferente. E é por isso que nós deveremos valorizar todo este tempo e fazer com que a nossa vida tenha importância, que nós possamos saber que estamos aqui vestidos com este corpo e que este corpo, ele é muito importante para a nossa existência e para o nosso espírito, porque somos um espírito encarnado e viemos aqui para encontrar a nossa condição de elevação espiritual. E é por isso que nós dizemos: Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que nos oferece. Obrigado, Jesus, pelo momento que nos concede, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade do alimento, pela chuva que cai. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado pelos animais que existem, que são nossos amigos. Obrigado, Senhor, pela luz espírita que nós recebemos para poder melhorar, que possamos fazer de nossa vida a oportunidade de cada vez mais crescer e avançar espiritualmente. Ó Senhor, na arte de bem viver, dai-nos a coragem, o ânimo e a força, para que possamos nunca desanimar e acreditar, Senhor, que cada dia nós temos a oportunidade de avançar, de crescer e de fazer com que a nossa vida seja aproveitável durante o tempo que estivermos aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado ao nosso Pai por tudo que nos oferece. E assim nós poderemos sentir dentro do coração e dizer que tua paz, que teu amor nos abençoe e ampare, hoje e sempre. Muita paz a todos.